esse trabalho, ele chegou aqui via a primeira convocatória que a gente fez na Lebre, né? Então, tinha um grupo, né, de olheiros, que a Fê fazia parte, né? A gente recebeu uma série de trabalhos, olhou o seu trabalho e foi um dos trabalhos selecionados. Eu queria entender um pouquinho como é que foi esse trabalho da fotografia, né? Você registrando eventos e tal, para um trabalho, o desenvolvimento de um trabalho autoral usando a fotografia, muito autorretrato, né? Você muito se colocando nas fotografias, né? Não sei se você que tirou as suas próprias fotografias, tiveram outras pessoas e tal, mas eu estava interessada primeiro nessa movimentação, né? Você registrando para você imprimir algum trabalho autoral e depois emendar essa questão dos objetos que chegaram, né? Que passaram, saíram, né, da fotografia e vieram para a exposição. Sim. E eu queria saber um pouquinho disso. Isso é... Eu vou acabar então falando da minha trajetória, né? Eu me formei em artes na Unesp de Bauru em 2008. Bom, enfim, eu tenho essa formação em artes, então eu sempre gostei muito, né? Depois dei aula um pouco, fui arte educadora, dei aula no estado, dei aula no município, enfim. Tive essa experiência com arte educação. E depois eu fiz fotografia na Pan-Americana, em São Paulo. Me formei em fotografia lá em 2009, 2010. Né? Então já faz bastante tempo. E essa minha formação era muito também de uma formação artística, de desenvolver esse trabalho autoral e tal. Teve alguns trabalhos já naquela época da Pan-Americana, porque a gente tinha que apresentar alguns trabalhos finais. E aí eu fiz alguns trabalhos com autorretrato já, né, naquele momento. Só que isso ficou meio que de stand-by. Trabalhei muito com a minha sobrinha. Esse trabalho teve continuidade, que é um trabalho que eu faço de acompanhamento do crescimento dela, né? Um trabalho que chama Da Descoberta. Então, desde os 6 anos, fotografando ela, agora está com 17, né? Então, todos os anos fazendo. Mas eu parei um pouco de pensar na questão autoral, né? Fiz isso nesse momento, há uns 10 anos atrás. Continuei esse trabalho com a minha sobrinha, mas não continuei um trabalho autoral, né? Assim, pensando para mandar para editais ou para... E eu sempre gostei dessa questão têxtil, das linhas, dos objetos familiares e tal. Isso sempre foi uma coisa. Desde meu TCC na faculdade já, meu TCC foi sobre os objetos familiares, das linhas, né? Foi sobre Louise Bourgeois, que é uma artista francesa que eu gosto muito, que é uma referência para mim também, que trabalha muito com o arte têxtil. Então já vinha isso, mas aí ficou meio adormecido, né? E aí, a partir de 2019, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, eu já comecei a falar, gente, né, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas, o que eu posso fazer, né, pra despertar minha criatividade de novo, né. E comecei a olhar novamente para esses arquivos familiares, no final de 2019. Então eu comecei a ver essas fotografias que sempre me chamaram muita atenção, álbuns de família, essa caixa, por exemplo, de costura, que é minha caixa de costura, que era da minha tia-avó, mas que veio de herança, então tá comigo, sabe? Não é uma coisa que eu peguei que tava lá empoeirada, lá no fundo da gaveta, não, ela fica em cima da minha mesa do meu ateliê e eu uso isso, né? Então, comecei a olhar para essas coisas de uma outra forma. E isso a partir de 2019. Em 2020 veio a pandemia, o isolamento, e eu estava em São Paulo, estava morando em São Paulo, tive que voltar para casa dos meus pais.
Aí eu voltei e daquele jeito, né? Gente, o que eu vou fazer aqui agora, né? Enfim, aquele turbilhão de pensamentos que eu acho que todo mundo em algum momento, né? De alguma maneira se viu assim, tentando, sei lá, dar algum significado, né? Pra esse tempo todo que a gente teve que ficar assim, isolado e tal. Muito, né? Muitos medos e muitas coisas. E aí eu voltei novamente para esses arquivos e comecei a fazer as montagens, né? Essas montagens, a princípio, montagens com as fotos olhando e tal, e depois muito no scanner. Então esse trabalho primeiro é escaneado, e foi escaneado. Tanto é que quando eu mandei pro edital, ele era todo em scanner, né? As imagens. E aí, você não fotografou as montagens? Não é fotografia, é scanner mesmo. Tanto que os fundos da maioria deles, quando eu mandei até eram em branco, né? Depois que veio essa folha do álbum, dos álbuns que são álbuns antigos mesmo, né? Que é do mesmo álbum da minha avó. Enfim. E aí, bom, foi isso. Eu comecei a fazer esse trabalho de levantamento de arquivos e tentando dar esse significado também para a minha vida, para a coletividade, tentando trazer um pouco de, sei lá, poesia e uma conexão, né, com outras pessoas, porque eu acho que esse trabalho também é isso, ele faz essa ponte, né, pelo menos busca. Enfim, e aí comecei também a fazer os autorretratos nessa época, né, em 2020. Que a maioria dessas fotos foram feitas em 2020, algumas em 2021 ainda, esse ano. E é isso, aqui estou, né, nessa busca e retomando um processo criativo que foi um pouco paralisado em determinado momento da minha vida, né? E tô me reconhecendo como artista, sabe? Assim, não é uma coisa que é dada assim pra mim, pra mim é muito natural. Artista, não sei o que. Não, é uma coisa que é também um pouco novidade, sabe? Nesse sentido de... Eu sempre fiz algumas coisas e sempre tive muita vontade de colocar isso no mundo, mas acho que isso ficou um pouco adormecido. Então, ter esse reconhecimento, estar aqui hoje falando e podendo mostrar e tudo é muito especial. Não é uma pergunta, é uma observação de observar mesmo que palavras que estão surgindo, tanto no seu discurso quanto no que ela fala, e como esse ambiente, né, o seu trabalho está proporcionando essas palavras assim, de reconhecimento, né, porque quando você fala que você está se reconhecendo como artista agora, e trazendo um trabalho tão sensível, tão autoral, que olha tão para trás na sua história e as coisas que são caras para você, assim, isso chega, né? Isso tá latente aqui. E quando identificação, e quando fala da linha vermelha e olhando para a linhagem, né? Assim, sim. As palavras que estão surgindo, elas estão muito presentes no espaço, assim, sabe? Na construção do trabalho, essa narrativa, assim, sabe? Essa construção e esse olhar, assim, é muito bonito de ver surgindo mesmo, assim. É só uma observação. E é engraçado que você está sentada nas palavras. Eu tava pensando, tipo, eu tô percebendo esse trabalho específico aqui como uma espécie de oráculo, sabe? Nossa, eu falei isso, Ele não é... Eu sinto que ele não é pra ser olhado inteiro, ele é pra ser, tipo, ele é um oráculo, sabe? Porque ele tá aqui pondo escorrendo, né? E tem a questão da cadeira, das linhas, e a linha vermelha que se repete sistematicamente, né? Em tudo que a gente tá olhando aqui. E eu vejo ele meio como um oráculo, sabe? Assim, tipo, e é muito engraçado, que eu vim aqui, eu já embaralhei várias vezes, e quase toda vez que eu pego uma, eu pego a mesma palavra. É qual? Impermanência.
Olha lá, vamos ver se ela aqui. Olha lá, ela! Tá vendo? Mas eu falei isso pra Helena, eu falei, quando eu pensei nisso, eu falei, também quero que seja meio como um oráculo, as pessoas poderem, sei lá, se conectar com alguma magia, enfim, essa palavra que veio, assim, né? Pra tirar uma palavra e ver o que isso pode reverberar nelas, né? Porque às vezes a impermanência pra mim pode dizer alguma coisa pra você, vai bater de outro jeito, né? Então cada um vai sentindo de outras maneiras, assim, né? Fiquei curiosa para saber o processo de criação desses momentos que eu identifico como uma performance, sabe? Como que se dá assim, a criação, se você pensa na câmera que está te vendo, ou se não, se acontece uma performance e as imagens retratadas são vestígios, sabe? Eu fiquei curiosa com essas imagens. Nossa, interessante isso que você falou, das imagens serem vestígios, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido, assim. Porque é isso, de fato, são performances, porque não são imagens pensadas a priori. Eu vou fazer uma imagem assim, nessa posição. São momentos de uma ideia que surge, né? Então, a princípio, eu comecei a fazer essas duas aqui, né? Foram no mesmo momento, por exemplo. Eu comecei a fazer, coloquei a câmera ali, né, na cama, na frente dessa cama, e comecei a fazer alguns movimentos ali na frente. Depois eu me lembrei, falei, nossa, mas aquela colcha que a minha avó fez vai caber muito bem aqui. Eu acho que vai dar certo, né? E aí eu coloquei a colcha ali. Então, as coisas elas vão se construindo aos poucos, né? E eu fiz várias imagens desse momento. E depois, olhando para o material, que eu faço a seleção, né, vejo o que foi produzido, e aí vem esses vestígios. Nossa, eu vou usar essa ideia, porque faz todo sentido. Eu me sinto hoje como uma artista mais que permeia entre várias linguagens. Então a performance, por mais que eu não faça performance, né, assim, de uma forma mais tradicional da performance, né, de estar aqui fazendo uma performance, mas as imagens elas são fruto de uma performance íntima, né, de uma performance que também vem de uma tentativa, de uma busca por entendimento, né, de entendimento, de compreensão do que eu estou sentindo, do que do que aquilo pode então simbolizar, né? Esse daqui é o vestido de noiva da minha mãe, né? Esse vestido de renda. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já pensei, não, eu preciso fotografar com o vestido de noiva da minha mãe, porque também é uma questão, um matrimônio, casamento, relacionamentos, tá presente aqui, né? Então eu falei, não, preciso fazer essas imagens. E aí eu fiz várias imagens e essas duas me chamaram a atenção. Eu falei, não, eu acho que elas se complementam, né? É muito interessante estar na frente da câmera se fotografando, porque também tem uma coisa, eu não tenho o controle remoto, o controlezinho que você aperta e dispara. Então eu coloco a câmera para 10 segundos, clico e vou pro lugar que eu tô, né? Pra fazer algum movimento. E é muito assim, é como se o disparo da câmera, aquele pip, 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 me convocasse a agir. E aí acaba sendo uma coisa muito instintiva, sabe? Não é pensado. Claro, às vezes eu vejo ali a imagem e vejo, isso aqui deu certo, mas eu acho que dá pra repetir. E aí eu vou lá e faço de novo. Mas é uma doideira, assim, é uma coisa muito eu comigo mesma, eu me vendo ali me fotografando, né? Quem são os artistas que te inspiram? Ou fotógrafos?
performance, pessoas para Olha, performance? então, eu falei, né, já aqui da Louise Bourgeois, que é uma artista francesa que eu gosto muito. Ela que é autora daquela Aranha no Man, sabe? Que tá lá, né, enfim. E ela tem muitos bonecos, muitas coisas, esse trabalho de arte têxtil, assim, que já me inspira há muito tempo. Essa é uma. Eu gosto muito da Alessandra Sanguinetti, que é uma fotógrafa argentina, que ela tem um trabalho... Quando você falou do acompanhar a sua sobrinha, É, eu pensei nela, né? exato. Foi meio que uma inspiração mesmo, porque ela tem um trabalho muito lindo, que ela fotografou duas primas durante a infância até a vida adulta e as brincadeiras dela. Então, esse trabalho me inspirou nesse trabalho da descoberta com a minha sobrinha, e que foi muito uma escola, assim, pra mim, um campo de experimentação muito grande esse trabalho com a minha sobrinha, né? Inclusive para fazer os autorretratos que eu faço hoje, porque, enfim, foi ali que eu comecei, porque era um trabalho que eu tinha muito ela fazendo as coisas para mim, mas eu também propunha, então a gente tinha uma troca, né? Então a Alessandra Sanguinetti, ela tá ali. Ah, a Frida, né? Frida sempre, eu acho que tá muito presente, assim. Inclusive, isso aqui é uma coisa que pra mim me lembra um pouco, assim. Tem uma coisa desse retrato posado meio convencional, só que não, né? Porque ele é todo Mas tem mesmo, desconstruído, né? Você fala latinas, o sangue, Sim, né? sim. E a gente até usou em alguns trabalhos com jovens umas referências da Frida. E ela tem uma série de pinturas que tem essa linha vermelha, que é esse cordão umbilical, né? Que liga. Tem bastante da árvore genealógica, Sim, né? sim. Dessa linhagem, né? Essa linhagem, né? É perceptível, assim, a presença da... Então, tem ela, tem a Remédios Varo também, que é outra surrealista que eu também gosto bastante, que eu acho que traz também essa coisa do oráculo, da magia, enfim, tá um pouco ali presente, né? E sei lá, Marina Abramovic, né? Que aí lembra um pouco também a coisa da performance. Quem me inspira normalmente são as mulheres. Isso né? que eu ia perguntar lá agora, você está citando a maioria mulher, a né? maioria é mulher, porque... Dentro de casa também são as mulheres que te apoiam mais? Ou seu pai, sua mãe? Não, meu pai me apoia pra caramba. Aliás, essas molduras todas aqui foi ele que fez, né? Então eu falo pra ele, pai, você tá expondo junto comigo, que maravilha! Né? Ele tá tem uma oficininha de marcenaria e tem feito bastante coisa. Então ele super se empolgou, fez com o maior capricho, assim. Então ele me apoia também, mas eu busco nas mulheres da minha família material, sabe? Material mesmo, ferramentas para poder trabalhar, né? Tanto que é isso, essa exposição, esse trabalho, que é esse recorte de um trabalho maior, mas ele fala muito desse resgate das mulheres da minha família, como eu falei, para criar essa ponte, esse elo com outras mulheres, né? Até no textinho que está ali, com outras mulheres, com as mulheres latinas, né? Latinas porque eu sou latina e a gente está na América Latina, eu acho importante pontuar isso, né? Então, eu sou uma mulher cis, né? Então eu tô falando desse lugar, mas assim, de uma mulher preta clara, também essa mistura, essa miscigenação, né? Que é fruto também de uma violência, né? Então tá tudo, eu acho que de uma maneira ou de outra implícito, sabe? Né? Quando eu falo não moldaremos rocha, então é uma afirmação de que chega, sabe? Não vamos mais ficar nesse trabalho exaustivo, cansativo e silencioso de ficar tentando arrumar as coisas como se, né? Como se fosse a nossa obrigação, enfim, das mulheres no caso, né?
Então eu busco essa inspiração nas histórias familiares, nas mulheres mesmo. Por exemplo, aquela obra também que está ali, que é a Linhagem, em que eu coloco uma breve, assim, com poucas palavras, um relato, uma narrativa da história da minha família, da parte materna, né? Então, minha bisavó, que perdeu 9 filhos, teve 13, mas perdeu 9. Tipo, não é que ela teve 9 abortos, ela perdeu 9 filhos. Eles nasceram, foram registrados e morreram. Isso sempre me chocou, me deixou muito curiosa. Mas como assim, né? Eu fiquei curiosa sobre como que foi, porque pelo que você falou, parece que você já tinha algumas histórias que você já sabia da sua família e tal, mas fiquei muito curiosa de saber como que o processo de fazer essas obras reverberou na sua família com essas mulheres, se isso de que forma que se retroalimenta, né? Tipo, os processos que você já tinha, e daí ao fazer a obra de arte, como é que isso reverberou com elas? Porque você sabe, o que sua mãe achou dessas fotos com o vestido dela, esse tipo de coisa, como que foi juntar aquele tanto de fotos lá de parentes? Eu fiquei pensando assim, nossa, se eu fosse pegar 3x4 dos meus parentes, eu ia ter altas conversas, não sei, se era coisas à toa. Legal essa pergunta. É bem legal essa pergunta, realmente. Na verdade, assim, eu não precisei colher essas imagens, essas fotografias, porque elas já estavam em casa, né, com a minha mãe, né. Aliás, eu gostaria muito de ter colocado mais imagens ali da família do meu pai. Tem mais da família da minha mãe, mas tem algumas. Tem minha tia por parte de pai, tem minha tia-avó, enfim, tem algumas pessoas ali. Mas é interessante, assim, porque a minha mãe, por exemplo, eu acho que ela entendeu muito bem, assim, a proposta. A gente conversa bastante e foi tranquilo, assim, pra ela. Apesar dela, eu acho, às vezes, que ela olha mais pra coisa como de uma forma mais pessoal do que eu olho, né? Porque foi aquilo que eu falei. Então, ali é a minha família, mas eu quero que isso represente todo mundo, sabe? Todo mundo que veja, se identifique, né? E como pra ela é muito mais próximo, porque como eu tô falando de passado, ela tá mais ali, né? Nessas gerações ali. Então, eu acho que ela olha com um pouco mais de apego, né? De história familiar, assim. A gente poderia até conversar mais sobre, mas eu acho que fica muito aquilo, sabe? Na cabeça, assim, de cada um ali reverberando. E aí fica meio que no ar, assim. Mas nenhuma questão que eu tava bem preocupada de parecer que eu não estivesse... que eu estivesse criticando, sabe? A família, as origens. Não é uma crítica, é uma constatação dos fatos, que é uma valorização, mas ao mesmo tempo tentar mostrar o que eu não concordo e o que eu acho que pode ser diferente, pode ser transformado, né? Então, eu acho que cabe a eles também, cada um entender da forma que quiser, puder, né? Dentro da sua história também, né? Faz parte da sua trajetória, o bordar? Então, o bordado é engraçado, porque, como eu falei, no meu TCC, já lá em 2008, que eu fiz um trabalho falando sobre as linhas e, enfim, esse material que era da minha tia-avó era costureira, né? Essa caixinha era dela e tal. E aí eu fiz alguns trabalhos ali e bordei meio que sem saber que eu tava bordando, sabe? Fiz uma coisa escrevi umas palavras muito mal escritas, assim, mal feitas, sem saber que aquilo era mesmo um
bordado e ficou. E eu não produzi mais nada nesse sentido. E aí acho que foi, sei lá, 2015 mais ou menos, 2014 talvez, que eu comecei a bordar. Por conta também de uma amiga minha, que é bordadeira, que tem até uma marca de camisetas bordadas, a Carol, né? E aí ela me ensinou alguns pontos e eu fui atrás de aprender outros, né? E comecei a bordar algumas coisas, assim... não estava ainda, como eu falei, nesse processo de fazer trabalhos autorais e tal, então estava fazendo muito numas, assim, mais... sem tantos significados, assim, né, tão fortes. E aí eu falei, não, eu me encontrei, né, nisso. Falei, cara, que legal essa possibilidade de poder desenhar com linhas, né, escrever com linhas, desenhar com linhas. E aí eu comecei depois a inserir isso no trabalho, né. Então o bordado, ele não veio assim a priori, mas ele veio depois. É muito interessante colocar tudo nas molduras de caixa, né? Essas que são mesmo os bordados, porque você consegue ver essa textura mesmo, né? Essa profundidade. Eu acho que dá mais uma camada de significado, né? Você falou, né, da performance, que é muito legal, né? Que já é Sim. uma saída da fotografia para além, né? E aí a outra são esses objetos que vieram da fotografia para a exposição, né? Sim, sim. Eu acho muito bacana poder expandir, então, a arte para mim, né? Que eu sempre, sou fotógrafa, tal. Então eu trabalhava com fotografia. Tipo, fotógrafa eu sei que eu sou, né? Já há algum tempo, né? E fazendo foto de evento, não sei o quê. E aí, me ver, então, como, mais que fotógrafa, mas como artista visual, me deu essa liberdade também de abarcar outras linguagens para o meu trabalho, sabe? De colocar, integrar outras coisas, né? Como os objetos e a performance, né? Nesses autorretratos, né? Então, os objetos, foi o que eu disse, essa cadeira, por exemplo, ela estava lá em casa, sem a palhinha, estava lá, meu pai para arrumar, tem que botar a palhinha, não sei o que, tal. E eu olhando essa cadeira, passava e olhava todo dia aquela cadeira, tal, e falava, gente, mas preciso fazer alguma coisa com ela, né? Porque eu costumo olhar para os objetos meio que tentando ressignificar, trazer também essa coisa meio handmade, né? Mas trazer o que aquilo significa, né? O que uma cadeira pode significar? Trazer isso para o meu trabalho de uma maneira que eu fale, né, sobre alguma questão, né? E aí eu vi essa cadeira e falei, gente, eu preciso então fazer alguma coisa com ela. E comecei a tramar, já estava fazendo essa coisa com as linhas e tudo. E comecei a fazer essas tramas, então, né, como se eu tivesse realmente, como eu falei para você, tecendo o meu próprio lugar, né? Então, ter o meu lugar, tecer o meu lugar, né? Nesse objeto. E aí eu fazia isso para fotografia, porque, claro, eu não tinha como expor, né? Enfim. E aí fiz uma foto dessa cadeira, assim, com essas tramas numa folhagem, assim, verde. Então fiz esse contraste também de vermelho com verde e tal. Ficou bem bonita a foto. Mas aí, na exposição, eu falei, cara, a gente traz a cadeira, né? Até você mesmo falou, você viu a foto, né? Você falou, não, vamos trazer a cadeira. Então, o lance dos objetos foi isso. E aí eu acho que é super válido trazer eles, então, para a cena, né? Essa caixinha de costura também tem uma fotografia que foi feita dela, né? Dessa imagem equilibrada ali nas agulhas, né? E tal. Eu falei, não, então, já que é exposição, vamos trazer, né?
já que é exposição, então vamos trazer as próprias obras, as imagens que deram origem às imagens de scanner, né? Os objetos que deram origem. Então, eu acho que foi uma coisa muito natural também, né? Porque é trabalhar com as diversas possibilidades que a arte nos propõe, né? Nos proporciona. Eu acho que é isso.